Poder sentar, queridos. Amados, desde o dia 8 de fevereiro, o mundo, principalmente nós chamados crentes evangélicos, ficamos com nossos olhos ouvidos voltados muito para os Estados Unidos, para aquela universidade lá em Kentucky, sobre um efeito que mobilizou todos nós, os nossos olhos ficaram voltados para lá, e eu pude acompanhar parte daquilo através de WhatsApp, através de comentários, daquilo que estava acontecendo lá. E tudo começou de uma forma muito espontânea. Lá é uma faculdade metodista, e eles têm 3 cultos durante a semana, e fazem os cultos e oram, uma cidade pequena de 6.000 habitantes, e no dia 28 de fevereiro, após a pregação em Romanos 12, a pessoa que estava ministrando chamou, levantou a igreja para começar uma oração, e desde aquele momento, por espontaneidade, a igreja foi tomada, e as pessoas estavam indo à frente, chorando, confessando pecado, se quebrantando na presença de Deus, sem que necessariamente ninguém as convocasse, ninguém as chamasse para esse ato. Eu acompanhei bastante. Não havia sequer a figura de um líder humano motivando para aquele fato, mas as pessoas chegavam chorando, confessando pecados, debruçando na presença de Deus, olhando para a sua vida. E aí então veio, até então, palavra chamada avivamento, que começou naquele lugar. E eu pude acompanhar alguns vídeos e alguns comentários de alguns pastores, alguns comentários bons, outros comentários de forma equivocada, no meu entender, alguns duvidando, alguns achando que sua denominação, que sua igreja é melhor do que aquilo não é avivamento, mas eu não tenho autoridade, nem tampouco outorga de Deus para julgar aquilo que é de Deus ou não é de Deus. Mas pelo fato de a gente ver as pessoas se dirigindo e se quebrantando, pedindo perdão, inclusive alguns estudantes daquela universidade, homossexuais, estavam com a sua vida quebrantada na presença de Deus. Eu vi um vídeo ao qual uma senhora foi levada pelos parentes numa cadeira de roda, e chegando lá, ela começou a levantar, a andar, sem que ninguém colocasse mão sobre a cabeça dela, sem que ninguém fizesse nenhum tipo de ato sobre isso. Isso tomou conta, e pessoas viajaram para lá. A cidadezinha de 6.000 habitantes, de repente, tinha 30, 40 mil pessoas, e foi algo totalmente grande que aconteceu e que continuou, ainda continua, porque, como bem disse o pastor Adiel, o avivamento ele não termina, ele é sempre uma continuidade. Pode haver momentos como havia no Antigo Testamento, enquanto o povo esfriava, Deus usava um profeta, Deus usava o rei e trazia novamente o povo à esperança. E assim como está escrito também, aqui na palavra onde nós lemos, Deus diz que vai derramar do seu Espírito. Aí a gente para pensar e começa a olhar de uma maneira geral, não é fechada, mas de uma maneira geral, sobre o que é verdadeiro avivamento. O que é avivamento? O que a gente entende como avivamento? Você já parou para pensar o que é avivamento? Avivamento, eu separei aqui uma frase de Charles Spurgeon, que ele disse assim: avivamento é viver novamente, receber novamente uma vida que quase expirou, reacender-se uma chama, a centelha vital que estava quase extinta. Isso é o conceito de avivamento, para ele. Mas o que se percebe claramente é que quando se trata de avivamento, parece que em algum momento da história da igreja há um declínio espiritual, como disse o pastor Adiel, não que tenha acabado o avivamento, mas em algum momento da história da igreja parece que há um declínio espiritual.
Se a gente for estudar, e não sou teólogo, muito longe disso, a gente percebe e conhece alguns avivamentos recentes que tiveram, eu falo recente, do século 17, 18. A gente pode falar de avivamento que teve na Inglaterra, no país de Gales, na África do Sul, avivamentos que tiveram nos Estados Unidos, o avivamento em Los Angeles, da Rua Azusa, grandes avivamentos a qual nós fomos influenciados. Quem não lembra, mais recentemente, do grande avivamento que teve na Coreia do Sul? Grande avivamento na Coreia do Sul. As pessoas iam de madrugada, 5, 6 horas da manhã, para buscar ao Senhor, e a igreja já estava tomada. A gente lembra desses avivamentos. E eu ainda ontem, vendo alguma coisa no WhatsApp, em alguns comentários, que até então o diretor da faculdade se levantou e disse que ia parar, mas ele disse assim: eu não posso parar aquilo que não fui eu que comecei, que foi Deus. E ele então estava tentando botar ordem, porque a cidade foi tomada. Se ele fosse parar, ele teria que fechar a capela da faculdade, mas ele não fechou, a capela continua aberta, as pessoas continuam indo adorar a Deus. É coisa que a gente fica olhando. E o avivamento, o que é para nós? Eu separei aqui 4 destaques para a gente entender em cima da mensagem aqui de Deus o que é avivamento. Então a gente vai para o versículo de número 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Parte A. O Senhor está dizendo que Ele vai derramar o quê? Água sobre o sedento. Avivamento é uma promessa de Deus. O avivamento não é origem humana, não é o homem que inicia o avivamento. O homem pode provocar o avivamento. Como é que nós provocamos o avivamento, pastor? Ainda há pouco nós estávamos cantando, orando. Quando a gente ora, a gente provoca o avivamento, mas a gente não tem poder para começar o avivamento. Ele diz assim: eu derramarei. Quem faz o avivamento, quem dá o início do avivamento é Deus, quando Ele diz: eu derramarei. É promessa de Deus. Se é promessa de Deus, a gente tem que ficar bem certo na promessa de Deus. E algumas coisas estranhas, esquisitas, no longo dessa história da igreja, a gente percebeu que alguma coisa mudou, declinou, sucumbiu diante desse fato de avivamento. Algumas coisas foram inventadas, introduzidas em certas igrejas, denominações, para que sufocasse o verdadeiro avivamento. O avivamento, todos nós sabemos, está escrito aqui, quando o Senhor diz: derramarei do meu Espírito, é o derramado do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas Deus não só derrama do Espírito Santo, mas quando Ele derrama do Espírito Santo, Ele nos derrama o Espírito Santo com um propósito. E o propósito, nós vamos ver aqui ainda nessa palavra, qual é o propósito de Deus quando Ele nos chama para esse avivamento. O avivamento é obra de Deus. E sempre vai ser obra de Deus. A responsabilidade de derramar o Espírito Santo é dele. A gente vai um pouquinho na frente, e hoje nós vamos lembrar aqui na ceia, na inauguração, da nova aliança. Na ceia inaugura a nova aliança, acaba a aliança lá da lei, e a gente está numa nova aliança, aliança no sangue de Jesus, que nós vamos hoje participar. Começa lá exatamente em Atos, no capítulo 1, lá, quando tem a promessa, que eles ficassem lá, porque Ele derramaria do seu Espírito Santo. E nós vamos voltar para o livro de Joel, capítulo 2, quando ele diz que também Ele vai derramar do Espírito Santo sobre jovens, velhos, servos, ou seja, a promessa é de Deus, não é promessa do homem. E Deus não determina o tempo, mas sempre que há oração, vem o avivamento. Todo avivamento sempre é precedido de oração. A oração faz com que haja um grande avivamento. A oração faz com que nós nos aproximemos de Deus, nós humilhemos na presença de Deus, nós busquemos a Deus, para que Ele faça o quê? Para que Ele sobre nós derrame do Teu Espírito Santo e assente sempre, como disse o pastor, avivado para a obra dEle.
Mas no decorrer dos anos, coisas estranhas, esquisitas, foram mudando, foram transformando aquilo que até então a gente tinha como avivamento. E eu não canso de falar, e sempre faço menção dessa igreja, dessa denominação Assembleia de Deus, porque nós temos referência. Através do avivamento, 2 homens vieram para cá, avivados, com a chama avivada no coração. Deus enviou aqueles homens para cá. Eles não vieram por vontade própria. É Deus que derramou do Espírito Santo sobre eles, deu o lugar para que aqui iniciasse uma grande obra. A obra é de quem? É nossa, de Deus. Essa obra parou, pastor? Não. Tem um hino que diz assim, né? É obra de Deus. Quando é o Espírito Santo, a obra, ela não fica pelo caminho. Se é de Deus, prospera. Se não é de Deus, não prospera. E ela vai prosperar quando Deus sempre tem o rumo da igreja nas suas mãos e aviva. E eu volto a dizer, há momentos em que determinadas igrejas ou denominações, elas confundem, e as igrejas tendem a esquecer o verdadeiro avivamento. As pregações, os ensinos, as doutrinas, elas já não são aquelas a qual eu pelo menos gosto muito de usar a palavra ortodoxo, que a gente vê como doutrina para aplicar, e algumas delas começaram a se desviar, começaram a se apostatar dessas doutrinas. Muitos escândalos no meio evangélicos, pastores negociando púlpito de igreja. Muita confusão aconteceu e essas pessoas foram sucumbidas. Faltou doutrina. Havia muito blá, 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 mas pouco poder, pouca unção. Mas o Espírito Santo saiu, pastor? Não. Há um momento de declínio espiritual que a gente precisa retomar, que a igreja precisa retomar, que vai começar a retomar quando, pastor? Quando nós começarmos a orar. Olhemos para a nossa nação, olhemos para o Brasil. A gente olha por um prisma e vê o que está acontecendo. Eu clamo todos os dias, Senhor, começa em mim na oração, para que eu possa, juntamente com outro, ser uma chama para que essa nação possa não sucumbir a um governo liberal, mas que essa nação reacenda para que possa te adorar como o Senhor que deve ser adorado. E ele diz assim, derramarei água. O nosso segundo ponto da nossa mensagem hoje é que nós precisamos ser avivados, nós precisamos do Espírito Santo. Honestamente, quantos de nós, uma vez na vida, nos disse assim, poxa, eu estou frio, eu estou gelado, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de orar, falta-me vigor, eu não estou motivado. Quem de nós não já passou por isso? Esfriamos. Os problemas, às vezes, mais nos perturbam do que nos ajudam a nos aquecer debaixo do avivamento. Esfriamos. A vontade é simplesmente de se ficar em casa. Já não tem mais tempo de orarmos, de buscarmos a presença do Senhor. Parece que o céu vai cair, parece que Deus não lembra de mim, e eu começo a esfriar completamente. Amados, tem tanta história que a gente aprende com homens de Deus, que quando começaram a esfriar, os seus ministérios começaram a cair. Homens de Deus que a gente sabe que se meteram em adultério, largaram família, o ministério acabou. Quem não conhece esses fatos? Nós conhecemos no meio evangélico. Homens que perderam os seus ministérios porque simplesmente esfriaram completamente na presença de Deus. Transportamos isso num paralelo para nossas vidas pessoais, porque Deus nos trata pessoalmente, eu e você. A palavra que eu falo para você, ela vem para mim. Ela é de mão dupla, fala com você, fala comigo. E Deus diz assim, que nós precisamos do seu Espírito Santo. Porque derramarei água sobre o sedento
e torrentes sobre a terra seca. O que é a água que o Senhor está falando aqui? A água, todo mundo sabe que é um símbolo do Espírito Santo, é ou não é? Água sobre o sedento. Você lembra de Nicodemos, quando foi visitar Jesus? O que Jesus disse para ele? É preciso nascer da água e do Espírito. Disse para Nicodemos, era um religioso, mas o Senhor disse, é preciso nascer. Então ele está falando de água. Água é uma necessidade básica. Sabe o que o Senhor está dizendo? Água eu vou derramar para aqueles que estão sedentos, para aqueles que têm sede. Hoje nós estamos perdendo sede de Jesus. Hoje nós estamos mais com fome de Jesus. O atrativo do mundo sucumbe em muitas igrejas do que ter sede e fome por querer a palavra, por querer o ensino, a doutrina do Senhor. Nós não temos mais sede. Ele diz, eu vou derramar para aqueles que têm sede. Vou derramar sobre o sedento. Ele não está dizendo que vai derramar sobre aquele que está farto, mas sobre o que está sedento. A gente tem que estar sedento todos os dias, Senhor, eu estou sedento, enche-me da tua água, me dá alimento, fortifica-me na tua palavra. Nós estamos perdendo a fome e a sede por Jesus. Ele diz, eu derramo sobre o sedento. Eu sou sedento, você é sedenta, nós precisamos ter fome e sede de Jesus, senão nós vamos ficar vazios, senão nós não vamos ter nenhum valor em relação à nossa fé. Mas ele continua dizendo, vou derramar água sobre o sedento e torrentes. Torrentes. A palavra torrentes. Qual é a ideia que se tem de torrente, pastor? Qual é a ideia que se tem quando a gente fala de torrente? É algo que está pingando? É algo que abundante? O Senhor não nos dá o quê? Pouco. O Senhor nos dá muito. Isso quer dizer que o Senhor tem muito para nos dar quando nós temos sede e fome dele. Ele diz assim, eu derramo sobre o sedento e torrente, cachoeira, sobre a minha vida, sobre a sua vida. É Ele, não sou eu não tenho poder para isso. Mas quando eu digo, Senhor, eu estou sedento, eu estou com fome, eu quero mais de Ti, enche-me que eu quero mais de Ti. O Senhor diz, esse está sedento, esse eu vou derramar torrente, vou encher a alma dele, vou encher a casa dele, vou encher a família dele, vou encher ele vai ser um vaso poderoso na minha mão. Ele diz, eu vou derramar torrente. Deus tem mais para mim e para você. Deus tem mais para mim e para você. É torrente, não é pouca coisa, não é algo pingado como eu pego assim, toma. Um pouco dessa água matou a minha sede. Mas ele diz, vou derramar sobre o sedento, sobre a terra seca. O que o Senhor está falando de derramar sobre a terra seca? Ele está dizendo aqui, água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Ele está falando de algo que está seco. Terra seca. Terra seca não tem nada. Terra seca não adianta para nada. Ele disse, eu derramo sobre a terra seca. Eu não posso derramar, mas Deus diz, eu derramo sobre a terra seca. Eu derramo sobre a terra seca. Não tem mais lágrima, eu derramo sobre tua vida. Está preocupado, eu derramo sobre você. Está desempregado, eu derramo sobre você. Eu derramo sobre a terra seca. Amados, eu não sou bom de agricultura. Mas pense comigo. O cara é agricultor, ele tem muito bons equipamentos. Trator, colheitadeira, tudo de melhor. Tecnologia, GPS, o aviãozinho que circula lá em cima, faz o mapa da região, onde plantar, quando plantar, o tempo que plantar, ele conhece tudo, tá? Ele vai não sei aonde, ele tem dinheiro, ele compra a melhor semente, aí ele põe, traz a semente, usa toda a tecnologia, o melhor fertilizante ele põe na terra, prepara a terra, deixa a terra bonita. Se não cair uma gota de água, não adianta nada. Ele pode ter tudo do melhor, mas se não tiver água, não vai prosperar. Amados, a gente pode ter os melhores tempos,
os melhores sons, as melhores tecnologias, os melhores pregadores, os melhores cantores, os melhores músicos, mas se não tiver cheio do poder do Espírito Santo, a igreja é vazia. A gente pode vir bonito, cheiroso, mas se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, o culto é ruim. O louvor ninguém acompanha, ninguém dá glória a Deus, aquilo é morto, porque não tem Espírito Santo, não estamos avivados. E ele diz, eu vou derramar sobre a terra seca. É hora da gente começar a dizer, Senhor, começa em mim, eu estou seco, meu lábio não sai um glória a Deus, não sai um aleluia. Eu olho para as coisas e só começo a reclamar, murmurar, mas não sai, Senhor, não sai nada. Começa hoje me avivar, Senhor. Todo avivamento precede a oração. É na oração que começam os grandes avivamentos. Assim como foi nos Estados Unidos. E eu soube que já tem outras igrejas lá que também estão sendo da mesma forma. E a gente olha, quer criticar, e ele diz, eu derramo sobre terra seca. Não é sobre terra boa, é terra seca. Todo o tempo nós vamos ter que olhar para o Senhor e dizer, Senhor, derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa. Está seco demais, pastor. Está seco. Está seco. Olha para a nação brasileira. O que a gente percebe na nossa nação? Temos um governo liberalista aí. Um governo socialista. Um governo que, se a gente for olhar, a gente vai sucumbir em direção a esse governo. Mas aí nós olhamos para nós mesmos e olhamos que estamos secos. E se nós queremos mudar essa nação através do avivamento, a gente tem que começar a fazer o quê, pastor? A nos unirmos e começarmos a orarmos, dizer, Senhor, enche, começa na minha casa, começa na minha vida, começa nessa nação, que o Espírito Santo comece a tomar o Planalto Central, que teu Espírito comece a tomar as faculdades, que teu Espírito comece a tomar as escolas, que teu Espírito comece a tomar os lares, os escritórios, que teu Espírito comece a fazer uma grande mudança nessa nação, porque é Ele que faz o avivamento. Se a gente começar a orar, não falamos agora em oração aqui no louvor? Não foi, irmã Débora? Falamos em oração? Se a gente começar a orar, a coisa muda. Todo avivamento é precedido de oração. Se não orarmos, nós não vamos estar. Aquilo que eu falei para você, nós, eu e você, não temos como promover, mas a gente tem como provocar o avivamento. A gente provoca quando a gente se reúne em oração. Eu oro para Deus que quando a gente vai daqui a pouco terminar a ceia, e o pastor Adiel der a bênção, o povo começa a se quebrantar, a cair aqui, chorar na presença de Deus. E o pastor Adiel dizia assim, eu quero ir embora, e o povo chorando, porque ele não tem como segurar o poder de Deus, eu não tenho como segurar. É Deus que move os nossos corações. Já pensou que coisa tremenda vai ser? Enche-me, Senhor, começa em mim. A oração, Senhor, começa dentro do meu quarto, começa no lugar, ali do lado da minha cama, mas começa em mim hoje, Senhor, a oração para que a gente possa ser avivado. Chega de esquisitice, chega de coisas erradas, chega de ver coisas estranhas, e essas coisas estranhas têm deixado o povo lá fora, e não há compromisso com a obra do Senhor. E o Senhor diz, derramarei do meu Espírito sobre a tua prosperidade e da minha bênção sobre teu descendente. A promessa é derramar do Espírito. Preste atenção, derramar do Espírito significa que a nossa vida, ela tem que estar centrada no culto cristocêntrico. A gente não pode abrir mão desse culto. A gente não pode abrir mão desse sincretismo religioso que entrou em algumas igrejas e tem devastado a igreja. Cristo tem que ser o centro da nossa adoração. Cristo tem que ser o nosso Senhor, e eu vou falar no último versículo de número 5. Eu sou do Senhor. Chega de inventarmos coisas. Vamos para a sã doutrina, para a sã palavra, para aprendermos, para que sejamos revestidos desse Espírito Santo. Olhe comigo. Versículo de número ainda 3, derramarei do meu Espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus está falando
de algo futuro. Descendente é algo futuro. Deus está dizendo que Ele é eterno, Ele é transcendental, Ele é maior do que tudo que existe. Antes de tudo existir, Ele já existia, Ele é autoexistente. Deus está dizendo assim: eu derramo hoje, amanhã nos teus filhos eu continuo derramando, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, tá? Vou derramar sobre os novos, sobre os velhos, sobre os servos, sobre todos, vou derramar do meu Espírito, vou derramar do meu Espírito. Deus está dizendo: amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, eu continuo derramando sobre a tua posteridade o meu Espírito. É o fogo que não se acaba, é obra santa, é obra do Senhor e ninguém pode apagar, ninguém tem autoridade para apagar, é o Espírito do Senhor que faz a igreja avançar. No tempo de igreja, que a gente conhece desde a instalação da igreja do Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, do derramar no Pentecostes, 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Aquele foi um grande avivamento e começou a obra avivada. Quantas crises e lutas se passaram da igreja durante esse tempo todo? Quantas perseguições, quantos morreram, cerrados, cortados, decapitados? Quantos morreram por amor ao nome do Senhor? Grandes homens se levantaram, grandes imperadores, grandes autoridades tentando cerrar, fechar a igreja do Senhor, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja avivada do Senhor. A igreja continua triunfante, a igreja continua acesa, a igreja continua nesse aspecto, esperando a volta do Senhor, e nada vai fazer com que essa igreja venha sucumbir. Mas é hora da gente começar, Senhor. Começa em mim o avivamento, começa em mim. Começa em mim, começa do quarto da minha casa, com oração, com oração. Semana retrasada, eu fui lá na casa do meu sogro, no sábado à noite, e quando nós íamos saindo, o meu cunhado chamou o meu filho e disse: Tiago, tem uma carne aqui na geladeira, vamos fazer um churrasco? Era 7 horas da noite, sábado retrasado. Aí ele saiu para comprar algumas coisas, um refrigerante. O meu filho Tiago ficou lá no quintal, pegou uma churrasqueira, colocou carvão, fogo e começou a pegar fogo. Ele botou bastante carvão, uma quantidade muito maior do que a carne que tinha para assar. Eu falei: Tiago, isso é muito carvão. Mas já estava feito. Colocou a carne para assar, assou a carne, nós comemos, saímos de lá por volta de 9 horas da noite. Quando antes de eu sair, eu fui olhar, a brasa estava alta, não tinha aquele fogo, mas a brasa estava bem aquecida, toda ela bem aquecida dentro da churrasqueira. Eu fiquei preocupado, porque ficava lá atrás, eu digo: rapaz, depois vai acontecer alguma coisa, de cair uma roupa aqui, alguma coisa aqui, se pegar fogo. Mas avisei a ele. No outro dia de manhã, no domingo, a minha esposa vai lá dar banho na minha sogra, que está bastante doente, e eu, por curiosidade, fui lá no quintal olhar a churrasqueira. Vou te olhar o que aconteceu com aquele fogo de ontem. Quando eu cheguei lá, não havia mais fogo. Estava totalmente consumido. E eu fiquei olhando e Deus me falou assim mesmo: é assim que somos nós. Se nós não nos mantivermos aquecidos, se não tiver uma brasa viva entre nós, a madrugada passa e nós vamos acordar gelados. Nós precisamos dessa brasa viva, um aquecendo o outro. Quando é que acontece isso, pastor? Na oração. Eu oro com você, você está do meu lado, você chora, eu choro com você, a gente confessa o nosso pecado, a gente se quebranta na presença de Deus, a gente diz para Deus que a gente não é perfeito, que a gente precisa dele, a gente bate, como fez aquele homem que subiu a orar: Senhor, sê compassivo, tem misericórdia de mim. Começa a aquecer o meu coração, começa a tirar os meus olhos do mundo, começa a tirar os meus olhos do prazer, e Jesus começa a acender, começa a acender, começa a acender, e daqui a pouco a gente está quebrantado, não precisa ninguém estar gritando, falando, e a gente vai sendo quebrantado, e Deus vai operando, Deus vai curando, Deus vai restaurando, Deus vai abrindo porta de emprego, Deus vai trazendo vidas, Deus vai fazendo o que Ele é poderoso para fazer. Amados, avivamento tem que ser buscado para a igreja. Ele derrama seu espírito sem medidas. E eu vou para o versículo de número 5.
Versículo de número 4 e versículo de número 5 para a gente terminar. Avivamento é obra de Deus. Eu preciso ser avivado, consequentemente a igreja precisa ser avivada, precisa do Espírito do Santo do Senhor. Mas para quê, pastor? Para que a gente possa fazer algo. Nós vamos agora trazer o resultado do avivamento. Quando uma igreja é avivada, quando você está avivado, olha que ele diz assim: e brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes de água. A terra seca derrama do seu espírito, o resultado é, começa a brotar coisa nova. Percebeu? Na palavra, ele derrama sobre terra seca, sobre o sedento, e o resultado começa a brotar. Quem é que faz brotar? É a água, que é o Senhor Jesus. A água faz com que caia na terra e comece a brotar. Aí ele diz mais: um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. Olha como Deus faz, quando a água cai em terra seca como torrente. Começa a brotar, e começa a chegar. Um chega, eu sou de Jesus. Outro chega, eu sou de Jesus. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 42. Olha o que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso é depois do Pentecostes, depois do avivamento, tá? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, tá? Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades de bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O avivamento traz coração generoso. Avivamento traz coração generoso. Coração quebrantado, ele se torna generoso. Eu, quando não estou avivado, eu olho a necessidade de alguém, mas não sou tocado. Mas quando eu estou avivado, eu olho e meu coração é generoso para aquele que está faltando necessidade. E ele diz assim: diariamente perseveraram unânimes no templo, e partiu pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o último versículo, que é o 47, diz assim: louvando a Deus. A igreja avivada, ela louva a Deus. E contando com simpatia de todo o povo. A igreja avivada, ela louva a Deus, e toda a vizinhança olha e diz: que coisa bonita são aqueles crentes. Eles cantam, eles louvam, eles pregam. Que coisa bonita esses crentes. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto a igreja está avivada, louvando, fazendo ato generoso, olha o que Deus faz. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescenta? É o Senhor. Amados, o resultado de uma igreja avivada é o crescimento. É o crescimento não humano, mas o crescimento a qual o próprio Senhor vai acrescentando. O principal passo da gente, quando está avivado, é pregar o evangelho cristocêntrico, e Deus vai acrescentando, Deus vai trazendo, Deus vai fazendo as pessoas virem à casa dele buscar ele. Isso é avivamento. E eu concluo para vocês, meus queridos, para a gente fechar, no tempo em qual estou determinado. Como nós estamos hoje? Como nós aplicamos essa palavra sobre a nossa vida? Nós estamos como terra seca? Nós estamos sedentos? Nós precisamos dessas torrentes ou não? E eu quero encerrar de como eu falei bastante aqui, orando. E a minha oração essa noite para Deus é para que a gente comece um grande avivamento na cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil e em todo o mundo. E que a gente continue a pregar a palavra e continue a falar o nome de Jesus. Você pode ficar em pé por um minuto e eu oro e a gente encerra? Deus amado, bendito seja o teu nome. Louvamos, Senhor, porque nós estamos, Senhor, como terra seca.
Nós estamos sedentos todos os dias da tua água. Nós estamos sedentos do teu alimento, que é a palavra. Nós precisamos, Senhor, de um grande e poderoso avivamento sobre a nossa vida, Senhor. Começa em mim, começa na minha casa, começa na minha família, começa na minha cidade, na minha igreja. Começa, Senhor, para que esse avivamento, Senhor, ele vá, Senhor, a todos os lugares, Senhor, dessa nação, nos escritórios, nas casas, nos condomínios, nos hospitais, nos quartéis, lá no Planalto Central, no Congresso, Senhor. Ó Deus, que esse poderoso avivamento, as pessoas sejam convertidas, sejam libertas, haja quebrantamento, que saiamos, Senhor, desse esfriamento espiritual para um renovo espiritual, Pai. Ó Deus amado, derrama da tua água sobre nós, Senhor. Aquele que está sedento essa noite, Senhor, possa ser cheio, Senhor, cheio e transbordante do teu Espírito Santo, Pai. Aquele que por acaso, Senhor, nessa noite ainda não foi batizado, Pai, derrama do teu Espírito, batiza com esse Espírito, para que essa brasa, Senhor, possa pegar junto com as outras e fazer o teu nome grande. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém.